Olá galera, tudo bem com vocês? Professora Diana Faustino, né? As nossas avaliações se aproximam e eu estou aqui para dar a nossa revisãozinha de história, o que vai cair em história, tá certo? Na nossa avaliação de segunda unidade será o assunto correspondente à Primeira Guerra Mundial. Beleza? Os assuntos específicos que vão ocorrer estão aqui, então espero que vocês escutem. Aquele que gostar de fazer aquela anotação, anota. Aquele que não gostar, se liga na explicação. Beleza? Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu em 1914 e ela só vai finalizar em 1918, né? Foram 4 longos anos de guerra, tá certo? E uma guerra, eu costumo dizer que ela não começa do nada, ela tem motivos para que isso aconteça, né? E quais foram os motivos que fizeram a guerra ocorrer, já que a Europa vivia um período de euforia, de muita animação, de ciência, de tecnologia, né? O período chamado Belle Époque, ou Bela Época, né? Por trás dessa euforia toda, dessa animação toda, os países se armavam num processo chamado paz armada, tá? Então, vários motivos começaram a desagradar as megas nações. Um desses motivos foi a disputa imperialista na África e na Ásia, também chamados de disputas territoriais, tá certo? Uma outra situação foi a disputa pelo mercado industrial. A Alemanha queria ganhar aí o mercado internacional, só que a Inglaterra era quem reinava na época e houve uma disputa, uma treta aí entre essas nações. Joinha? Uma outra situação foi a questão dos Balcãs, né? Os Balcãs, a região dos Balcãs fica ali na região da Sérvia, tá certo? Onde a Sérvia vai estar localizada. Então a gente vai ter aí a Sérvia, a Rússia, Império Austro-Húngaro e a Alemanha brigando nessa região propriamente dito, ok? O estopim da guerra vai ser a morte de um camarada chamado Arquiduque Francisco Ferdinando. Ele vai ser morto na região de Sarajevo, né? Na Sérvia, tá certo? Por um grupo chamado Mão Negra, né? Na verdade, quem atira nele e na sua esposa é um camarada chamado Gravelo Príncipe, e esse camarada acaba morrendo, o arquiduque, tá certo? É claro que o arquiduque, ele era sobrinho do imperador austríaco. O imperador fica furioso e manda o seu exército invadir a Sérvia, que era um território anexado à Áustria-Hungria, tá? Como a Sérvia não tinha um exército para protegê-la ou qualquer coisa do tipo, eles eram aliados dos russos. Então os russos enviam um exército para proteger os sérvios. Então a Áustria-Hungria logo pede ajuda aos alemães, que eram seus aliados, tá certo? Já que eles não tinham condições de combater o exército russo. Então a partir daí começa a Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha declara guerra à Rússia e vice-versa, tá certo? E os outros países que integravam as tríplices acabam entrando também na brincadeira e começa a Primeira Guerra Mundial, tá? As tríplices eram duas: Aliança e Entente. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Já a Tríplice Entente, essa era formada pela Inglaterra, França e Rússia, certo? Esses dois grupos, essas megas nações, acabam se envolvendo diretamente na Primeira Guerra Mundial, tá? A guerra ocorre em duas situações: a guerra de movimento e a guerra de trincheiras. A que vai cair na nossa avaliação é a guerra de trincheiras. E o que eram trincheiras? Buracos escavados no chão com a profundidade de aproximadamente 1,75 m, tá certo? De profundidade, né? Onde havia trincheiras de um lado e trincheiras do outro, tá? Os soldados se esquivavam aí das bombas, tiros, etc, gases e tal, tá certo? Havia um espaço, né?
que era o espaço entre uma trincheira e outra. Esse espaço era chamado Terra de Ninguém, onde havia granadas, vários obstáculos, arame farpado e uma série de coisas. As trincheiras eram ambientes muito insalubres, não dava para viver ali. É claro, você está em meio a uma guerra, bombas, tiros, mortes constantes, corpos, né? Sujeira, chovia, enchia d'água, era uma situação. Os soldados adoeciam, muitas vezes tinham sua comida interceptada, ficavam com fome, era uma situação bem complicada, tá certo? Então, vejam só, motivos que levaram à guerra, o estopim da guerra, as tríplices e as trincheiras. Agora vamos a mais um assunto, que seria a saída da Rússia. A Rússia, ela sai da guerra em 1717, tá certo? Mas, professora, quais motivos levaram a Rússia a sair da guerra? O que todo o país queria era glória, né? E por que a Rússia sai da guerra? A Rússia sai da guerra porque ela entra em guerra civil. A situação dentro do território russo estava complicada, tá certo? Por que estava complicada? Os soldados russos eram mal armados, viviam perdendo em campos de batalha, a situação estava bem complicada. Havia muita pobreza lá na Rússia, né, dentro do território, tá? Sem contar que os operários haviam fazendo várias reivindicações, melhores condições de vida, de retirada da Rússia da guerra, tudo que o Nicolau pegava era para investir na guerra. Então a situação estava bem complicada, até que em 1917 ocorre a Revolução Russa, que retira a Rússia da guerra, que era aquilo que tanto o povo russo desejava, tá certo? Quem entra no lugar da Rússia, tá? Quem entra no lugar da Rússia na Tríplice Entente é os Estados Unidos. Veja que os Estados Unidos vai entrar aí, né, já no final da guerra. Na verdade, ele entra para ganhar a guerra. Soldados estadunidenses altamente empolgados, armados até os dentes, né, chegam aí e acabam ajudando a Tríplice Entente a ganhar essa batalha, tá certo? Professora, por qual razão os Estados Unidos ele entra na guerra? Bom, ele vai entrar na guerra por quê? Porque os Estados Unidos têm um navio seu, tá certo? Atacado por um submarino alemão, tá? Um navio que levava pessoas, artistas, pessoas importantes dos Estados Unidos até a região da Europa, e acaba sendo aí explodido por um submarino alemão, tá certo? E isso é um motivo que faz com que os Estados Unidos declare guerra à Alemanha e se associe à Tríplice Entente, tá bom? Como foi que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? O Brasil vai participar enviando mantimentos e enviando ajuda médica, principalmente enfermeiros, para os frontes de batalha, tá certo? Para cuidar aí dos soldados feridos, etc, etc. Fato é que em 1918 a guerra ela chega ao fim, tá? E assim, como a guerra chegou ao fim, a Europa estava destruída, os países perdedores, eles deveriam ser o quê? Punidos por essa razão, tá certo? O principal punido, o principal culpado da guerra vai ser a Alemanha, tá certo? Mas aí a Itália também acaba sendo bastante punida nessa situação. Tem uma situação curiosa sobre a Itália, que a Itália, quando já estava próximo aí de se definir quem iria ganhar ou não, ela vira casaca, tá certo? Ela migra para a Tríplice Entente sobre promessa da Inglaterra ceder à Itália porções de terras lá na África. Então ela acaba aí migrando para o lado do inimigo, tá certo? Só que quando a guerra acaba, ela é punida do mesmo jeito. O Tratado de Versalhes vai ser uma punição aos perdedores, nesse caso a Alemanha e a Itália principalmente, tá certo? Que era quem mais tinha a perder. Eles também foram obrigados a pagar indenizações altíssimas, tiveram que reduzir o seu efetivo do exército consideravelmente, tiveram que devolver territórios como a Alsácia e a Lorena, por exemplo, tá certo? Então uma série de coisas eles foram punidos, tá bom? Belezinha?
Ótimo. Uma outra coisa que vai cair é o Domingo Sangrento, tá certo? O Domingo Sangrento ele ocorre na Rússia em 1905. E o que foi o Domingo Sangrento, né? O Domingo Sangrento ele vai ser uma mancha no governo do Nicolau II, que já não era tão bem visto pela população e a partir daí passou a ser realmente muito mal visto. A população já passava uma situação de pobreza muito forte. Então algumas pessoas se reúnem e vão para frente do Palácio de Inverno do czar Nicolau II. O Nicolau II não estava na residência, tá certo? Quem estava defendendo o castelo eram os seus soldados, tá? E o que acontece? Quando os soldados começa a ver aquela multidão vindo em direção ao palácio, eles ficam apavorados. O porém é que a multidão vinha em forma pacífica, fazendo orações, inclusive sobre a liderança de um padre e tal. Então as pessoas vinham para pedir, né, melhores condições de vida, para que olhasse para a população, essas coisas todinha. Só que aí os soldados ficam tão nervosos que atiram contra a população, fazendo manchar a neve branquinha da frente do palácio, né? Então aquele momento fica sendo retratado como Domingo Sangrento. E isso vai ser uma mancha na história do Nicolau II, tá certo? Que vai fazer com que a galera deixe de... Não é que deixe de gostar, que a galera já não gostava muito de Nicolau, só fez intensificar aí o desprezo por ele, beleza? Então, o que vai cair na nossa avaliação são esses conteúdos, joia? Aquele que gostar de anotar, anota os motivos explicados aqui por mim, beleza? Para vocês aí, bons estudos, joinha, uma excelente aula para os senhores, uma excelente prova para os senhores, tá? E até a próxima aula, beleza? Tchauzinho, bye bye.